querida, eu estou agora gravando mais um vídeo sobre inteligência dos relacionamentos. E dessa vez eu quero tratar com você dessa questão da inteligência relacional e como é que podemos usar os princípios da inteligência relacional para construir relações mais efetivas e entender as nossas próprias dificuldades relacionais e como aprender com elas para um processo de superação. Eu quero fazer isso através de uma história. E essa história é o seguinte: eu tinha um cliente com quem estávamos tratando questão de organização da vida profissional, um jovem executivo de 28 anos, mais ou menos, e numa das nossas sessões ele começou a falar das pessoas que são importantes ou que tinham sido importantes na vida dele, do ponto de vista social, relacional, afetivo, etc. E aí ele diz: olha, uma das pessoas mais importantes que eu tenho na minha vida é meu pai. E meu pai me inspirou na vida que eu tenho, na profissão que eu tenho, nos processos relacionais que eu escolhi. Mas tem uma coisa na minha relação com meu pai que nunca ficou legal para mim e eu sinto uma enorme dificuldade em lidar com ele nesse sentido. Eu tenho 28 anos e meu pai nunca me abraçou. Ele vem de uma educação muito severa quanto a demonstrar carinho através de contato físico. Ele nunca me abraçou, nunca foi muito receptivo a abraços, de modo que eu hoje sinto uma grande inveja de pessoas que abraçam e se deixam abraçar nesse processo de relacionamento. E isso é uma coisa que falando agora sobre as pessoas que me influenciaram, isso é uma coisa que me incomoda muito na minha relação com o meu pai. Quando ele me disse isso, eu imediatamente contra-argumentei, dizendo: olha, parece-me que isso é uma questão relativamente simples, basta, a meu juízo, que você sente com seu pai, abra uma conversa sobre esse assunto, diga para ele o que você sente, o que você deseja, o que você espera que aconteça no que diz respeito a esse tema. E é interessante que ele vira-se para mim e diz: Homero, eu não posso fazer isso, porque se eu disser isso, meu pai vai dizer para mim assim, de pronto, deixa de frescura, menino, vamos cuidar da vida, isso não é coisa para a gente se preocupar. E, novamente, eu tenho medo dessa resposta truculenta dele com relação a esse assunto. E aí nós continuamos a conversar sobre estratégias, etc., até que num determinado momento da nossa conversa, ele acorda comigo no sentido de escrever um texto para o pai dele, através do WhatsApp, ou no e-mail, me parece, na época, e explicando para o pai essa necessidade, esse desejo, e dizendo: olha, está tudo bem, mas eu quero lhe dizer isto, de que eu gostaria muito de que você pudesse me abraçar. Acordamos isso, ele fez um texto muito bonito, muito generoso, muito simpático, muito carinhoso para o pai e mandou o e-mail para o pai. Num determinado momento, alguns 2 ou 3 dias ali à frente, ele me liga por uma outra razão e eu aproveito o ensejo e pergunto para ele: olha, me conte uma coisa, como é que foi a história lá do teu pai com o texto e o abraço, etc. E dizia: Homero, a coisa ficou complicada. Porque meu pai leu o e-mail, eu sei que ele leu porque recebia notificação de leitura, e ele não tocou no assunto. Eu disse para você que esse assunto não ia dar certo, tá vendo? Eu disse para você que esse negócio não iria funcionar. Meu pai leu aquele negócio, provavelmente deve ter achado ridículo e, enfim, eu acho que a gente deu uma bola fora nessa brincadeira. Aí eu reargumentei com ele dizendo: olha, vamos olhar essa história por um outro lado. O outro lado é, seu pai leu o e-mail e pensou assim: puxa vida, meu filho
quer que eu dê um abraço a ele. E eu simplesmente não dou conta de fazer isso. Essa não é uma prática que esteja disponível no meu repertório relacional. Eu não consigo fazer isso com meu filho. E aí eu disse para ele, imagine que essa tenha sido uma possível leitura que o seu pai tenha feito do e-mail. E aí ele me diz, bom, mas se é assim, o que a gente faz então? Eu digo, ensine seu pai a abraçar. Não faz parte do repertório dele, ele não tem esse hábito, você deseja isso, mas nunca tivemos uma ação efetiva em relação a esse tema. Ele disse, então como é que eu faço isso? Aí nós criamos uma simulação, né, interessante. Eu digo, olha, me abrace. Como é que é abraçar? Abraçar é envolver com os braços, é assim, etc. Faz de novo, é assim, faz de novo, é assim, etc. Aí eu digo, agora faça isso com o seu pai. E aí a gente discutimos algumas alternativas que ele tinha de abordagem a isso. O pai dele era dono de uma grande drogaria e um belo sábado ele certificou-se de que o pai estaria na dita drogaria e ele vai ao encontro do pai, para o carro na frente da drogaria, entra no estabelecimento e encontra seu pai no meio do salão. E aí o pai vira-se para ele e diz, o que você quer aqui, menino? Ele diz, pai, eu vim aqui porque eu quero lhe dar um abraço. E atracou o velho, né? E diz, olha, passe a mão em torno do meu tronco e aperte, porque abraçar significa envolver com os braços, etc. E ele fez isso ativamente, o pai assusta com aquilo, mas o abraça, etc. E na hora que ele diz, pai, olha, era isso que eu queria quando eu lhe escrevi aquela carta, e eu estou me sentindo plenamente realizado com o seu abraço, lembra que agora, neste momento, os dois são envolvidos por uma grande emoção, por um grande sentimento de cumplicidade, de parceria, de externação desses afetos que muitas vezes a gente tem, mas precisa de uma representação simbólica desses afetos. O pai chora, emocionadíssimo, e diz, meu filho, vamos sair daqui porque eu estou me liquefazendo. Os dois entram num carro, vão para um lugar, para uma praça, ou alguma coisa assim, e começam a conversar sobre essa experiência, começam a conversar sobre a relação pais e filhos, e começam a conversar sobre o relacionamento deles especificamente. E hoje, às vezes, eu o encontro, e não poucas vezes ele me diz, Homero, olha, a minha vida relacional com meu pai pode ser dividida em dois grandes momentos, antes do abraço e depois do abraço. Eu estou contando essa história para você porque muitas vezes a nossa vida relacional ela está emperrada por aquilo que eu penso acerca daquilo que o outro pensa a meu respeito. Então, esse é um princípio na inteligência relacional que definitivamente precisa ser incorporado. O princípio é, eu não sei, e qualquer coisa que fizer neste sentido será apenas uma interpretação do que o outro pensa ao meu respeito. Eu posso ter indicadores, eu posso ter sinais, mas não há nada mais objetivo do que o encarar da relação a partir da declaração da necessidade, da declaração do desejo, da declaração do que quer que seja. Ou seja, eu não tenho essa competência, mesmo porque eu não tenho bola de cristal, eu não tenho essa competência de saber o que é que você pensa acerca do que eu penso ou o que eu penso acerca do que você pensa sobre uma determinada coisa. Então, um dos grandes princípios da inteligência relacional é evite o elemento interpretativo a priori e procure elementos substantivos para você estabelecer a relação com as outras pessoas. Quando eu estabeleço, quando eu consigo coletar elementos substantivos e eu me predisponho a um processo de superação, muitas vezes eu levo o outro a essa superação que é interessante para o nosso relacionamento. Veja que no caso em questão, o filho tem uma interpretação de que o pai não o abraça pela sua história, pela sua educação, o que pode ser verdadeiro, em nenhum momento vamos desqualificar isso. Mas há um desafio aí
premente. O desafio é, tudo bem, vamos imaginar que o teu pai esteja certo, mas qual é a sua capacidade de autossuperação no sentido de propor uma abordagem nova para ele? O não você já tem, diz o ditado popular. Você pode ter e dizer, menino, chega para lá, eu não quero saber disso. Mas você ganha a possibilidade de um processo de aprendizagem ser disparado no outro. E quando ele diz isso na devida circunstância, no devido contexto, e o pai aquece, isso demonstra a necessidade que o pai também tenha de dar um próximo passo em função do pedido do filho, só que ele não dava conta de fazer isso. Porque, veja, o que nós somos é a história que contamos a nosso respeito. Então, eu preciso começar a compreender quais as histórias que eu conto a meu respeito para começar a entender quais são os meus limites relacionais. Porque, veja, eu não posso mudar os fatos que acontecem na minha vida, mas eu posso mudar a interpretação que eu faço dos fatos que acontecem na minha vida. Assim como eu não posso mudar a interpretação das pessoas a meu respeito, mas eu posso gerar com elas fatos que mudem a interpretação delas a meu respeito. Você pode me dizer assim, não, mas isso é um risco. Sim, certamente é um risco. Mas a aprendizagem é em si um risco. E a aprendizagem relacional é também um risco, porque ela envolve a liberdade e a autonomia do outro de tomar decisões com as quais eu não controlo. Então, esse processo revela a maturidade emocional. Quando eu sou capaz de criar um fato novo que gera uma interpretação nova, e quando eu sou capaz de dar uma interpretação nova para os fatos antigos que aconteciam e que aconteceram na minha vida. Essa é uma história de um abraço. E eu quero desafiar você a revisar as suas relações, quer sejam com seus pais, com seus afetos, companheiros ou companheiras, filhos, amigos, amigas, não importa. Mas que você reveja isso, porque muitas vezes nós criamos separação entre nós e as outras pessoas por interpretações equivocadas ou pela não geração de fatos novos que gerem novas interpretações propiciadoras do crescimento e do envolvimento relacional. Enfim, gente, os nossos vídeos sobre inteligência relacional não têm o objetivo de transformar o mundo numa utopia e fazer com que a vida seja polianicamente um grande paraíso, mesmo porque essas fantasias não condizem com a nossa realidade. O objetivo é que cada vez mais a gente se torne protagonista das nossas relações, no sentido de construir uma qualidade de vida relacional absolutamente inspiradora. Esse caso, como eu já disse para vocês do abraço, é um caso que me inspira, que continua me inspirando por causa do seu efeito na superação das nossas próprias limitações para criar uma realidade da qual nós nos orgulhemos. Eu espero que essa inspiração continue te alcançando e nós continuamos aqui produzindo conteúdo para você acerca da inteligência relacional. Muito obrigado por que você está com a gente. Um beijo e a gente se vê por aí.